seja muito bem-vindo a mais um episódio desta nossa terceira temporada do nosso podcast Antessala da Alma, onde nós estamos tratando sobre Tu és pó, no intuito de pensarmos as nossas misérias, as nossas fraquezas, porém, não se limitar a ela. Não é? O nosso enfoque, o nosso objetivo aqui é reconhecer sim que somos pó, reconhecer sim que somos miseráveis, reconhecer sim que temos dificuldade, mas, porém, entretanto, todavia, olhar para isso e ver a beleza de ser filho de Deus. É essa a nossa meta, nosso podcast, que você pode acompanhar tanto aqui pelo YouTube, quanto pelo Spotify, né? Nós estamos subindo nessas duas plataformas. Para quem nos quer ver por imagem, estamos aqui. Para quem quer apenas nos escutar, nós estamos lá no Spotify. Então, já clica aí para curtir, mesmo que você ainda não tenha visto o nosso vídeo. Clique para nos acompanhar, para nos seguir, mesmo não sabendo para onde a gente vai chegar. E, claro, ative as notificações, mesmo que você não tenha tempo para acompanhar nesse dia, neste momento, na hora que esse vídeo for publicado. E no encontro hoje, né, nosso encontro número 4, nossa temática 4, nós vamos olhar para os nossos pecados e não desanimar. Vejam o que fala Santo Agostinho. Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Tudo, até as quedas, pois delas podemos levantar-nos mais humildes, cautos e fervorosos. Não desanimemos. É esta a grande sacada, né? É essa a grande meta, é esse o grande alvo que nós temos que mirar. Nem nos desanimemos, nem nos surpreendemos das nossas quedas. O que nós vamos olhar a partir do encontro de hoje é o lado positivo, é o como. E como nós podemos converter em proveito espiritual os pecados que cometemos. Mas guardem, tá? Isso é importante para nós. Nós não vamos olhar o pecado em si. O que nós vamos olhar aqui é a misericórdia que Deus tem para conosco através da graça de Jesus Cristo, para que, servindo das nossas iniquidades, servindo das nossas dificuldades, poder olhar para elas e retirar dali uma bondade. Como se eu dissesse, a gente vai aqui organizar a nossa fraqueza para que a gente possa tirar proveito dela. Olha o que fala São Bernardo num texto dele muito bacana. Ele fala assim, olha, o adubo da terra é, sem dúvida, uma corrupção, uma putrefação. E, contudo, o lavrador, o jardineiro, aproveitando-no para a cultura das terras, a fim de obterem frutos mais perfeitos e abundantes. É aqui, ó. Aqui está a chave nossa. Tá? O pecado tem que ser visto como um adubo. Os nossos erros, as nossas falhas, as nossas dificuldades têm que ser olhadas a partir dessa perspectiva. De que é possível tirar algo bom de algo ruim. E não é possível tirar algo ruim de algo verdadeiramente bom. Tá? E por que, Mateus? Porque imagine o adubo. Vamos começar com essa figura do adubo aqui. Se o adubo não fosse podre, se o adubo não fosse resto de matéria morta, a planta não iria se nutrir da maneira como ela se nutre se eu colocasse ali uma terra sem nada desses nutrientes.
O pecado, os nossos erros, as nossas faltas, são exatamente a mesma coisa. É aí que vai ter que germinar o bem. É daí que vai ter que aparecer o fruto. É daí que nós vamos encontrar a nossa redenção. Não olhando para o pecado, mas vendo o pecado, a possibilidade de encontrar-se por Deus. É como se a gente dissesse o seguinte, olha, Deus serve-se das nossas imperfeições, para que as nossas almas possam então produzir frutos de virtude, frutos de bondade, frutos ali que vão levar a serviço da beleza, que é Deus, uma vida mais ordenada, uma vida mais digna, em proveito nosso. São João Crisóstomo dizia assim, muitas vezes o demônio é-nos de grande utilidade. O preciso é fazê-lo servir ao nosso proveito, porque se deixar o demônio servir ao proveito dele, nós vamos cair nessa tristeza, porque eu sou pecador, porque eu não presto, porque eu não valho nada, porque eu não posso mais voltar para a igreja, porque eu não posso olhar para Deus, e eu vou me afastando de Deus, numa certa humildade negativa, porque é uma humildade que me afasta da salvação. São inapreciáveis os benefícios que ele involuntariamente nos prestará. Mesmo sem querer, o demônio então pode nos ajudar. Basta a gente então olhar e compreender o seguinte. Tá bom, Mateus, eu sei que pecado é errado. Eu só consigo olhar para o pecado e ver que ele é errado se eu entender que quando eu falo de pecado, eu falo de humildade. Deveis odiar os vossos defeitos. Já dizia São Francisco de Assis. São Francisco de Sales. Odiar. Mas assim, com severo ódio. Com muito ódio. Mas este ódio tem que ser um ódio sereno. Encará-los com paciência. E fazê-los servir para que você possa humilhar-lhes na estima de vós mesmos. É como se nós estivéssemos dizendo o seguinte, ó, vamos tirar de uma santa humilhação um proveito que se eu não colocar essa humilhação, essa humildade, eu não tiro proveito nenhum. E isso é uma dificuldade. Porque para que isso ocorra, eu preciso me reconhecer como pecador, eu preciso me reconhecer como humilde. Se há no mundo um tormento para os nossos corações, que devem ser santamente ambiciosos em busca da perfeição, é normal com que nós, então, sintamos a necessidade da humildade e, consequentemente, a dificuldade para atingir essa humildade. E entendendo essa humildade como uma virtude. Por que como uma virtude? Porque a humildade é a base e o fundamento de todas as outras. Ela é necessária para a nossa vida moral. É como se a gente fosse dizer assim, olha, a humildade aqui é a mãe, a raiz e a serva que alimenta todos os demais bens. Porque o contrário da humildade é o orgulho. E pessoa orgulhosa não entra no céu. Pessoa orgulhosa se acha-se no lugar de Deus. O que foi o pecado original? O pecado original nada mais, nada menos foi do que o orgulho. Foi o orgulho. A humildade, ela tem que gerar desta miséria. Né? Ela tem que germinar dessa miséria e florescer como que espontaneamente mesmo, né? Para que eu possa, então, automaticamente ir diminuindo o meu orgulho, que é o princípio do pecado,
E diminuindo esse orgulho, eu possa fazer com que essa humildade se eleve no sentido de eu reconhecer que eu errei, eu reconhecer que eu tenho minhas falhas, eu reconhecer que eu não sou uma criatura ainda perfeita, mas que pode e deve, passo a passo, com muita paciência, encontrar essa vida beatífica, essa melhor vida, essa vida que busca a perfeição. Olha o que fala São Francisco de Sales. O orgulho é um mal tão comum entre os homens que nunca será demais que lhe pregue e inculte a necessidade que todos têm de perseverar na prática da virtude santíssima e amabilíssima da humildade. Nunca nos cansaremos de pedir a humildade para Deus. Porque assim como o orgulho se enfraquece naquele em quem uma queda mostra a realidade da sua miséria, é como então que a humildade também assenta-se melhor dentro da verdade. Entende o que eu estou dizendo? Quando eu reconheço o meu pecado, quando eu reconheço a minha falha, quando eu reconheço que eu não sou bom, plenamente bom, eu preciso ter dentro de mim o que o São Francisco vai falar aqui para nós, que é exatamente esse sentimento de diminuir o orgulho. O pecado tem que enfraquecer o meu orgulho, mas nutrir a minha coragem para lutar contra esse erro, contra essa dificuldade, contra esse problema. A humildade aqui, então, só vai germinar no campo da verdade. O que é esse campo da verdade? É olhar para o ser humano de maneira real. É olhar para o Mateus, é olhar para a Maria, é olhar para o João, é olhar para a Fernanda e ver ali um ser humano real com as suas dificuldades, com as suas mazelas, mas também ali existe um Fernando, um João, uma Maria, um Mateus perfeito. É essa verdade que vai se relacionar à humildade. Por quê? Porque o orgulhoso não consegue enxergar a sua mazela. E se o orgulhoso não consegue enxergar que ele errou, ele vai continuar achando que ele é a última bolacha do pacote. Ele é perfeito. E que ele não tem erro. Olha quantas inferências nós encontramos na Sagrada Escritura que falam sobre isso. Recta iudicate. Sejam retos os vossos juízos. O que é ser reto no juízo? É você ter uma balança correta para os seus erros, para os seus acertos. Não só para os seus, mas dos outros também. Se eu não sou justo comigo, como serei para os demais? Está lá nos Salmos. Depois a gente também encontra em Daniel. Ei-vos pesados na balança. E viu-se que não tinhas o peso que queríeis. Pesados na balança, e viu-se que não tens o peso que queres. Por que não tens o peso que queres? Não tem o peso que queres. Porque tudo que é verdadeiro é pesado. Tem substância, tem profundidade. Será que se nós pesássemos na balança, a nossa balança iria pesar ou o ponteiro dela não iria sair do lugar? Precisamos saber disso. E, consequentemente, pensáveis que era mais, e eis que sois menos. Olha quanto tapa na cara. Sejam retos os vossos juízos. Será que você pesa o que realmente acha que pesa? E será que você é tudo isso que você está falando que você é mesmo? Por isso que São Francisco de Sales
na obra que nós estamos utilizando aqui para reflexão, irá nos dizer que existe no bom pastor, que é o próprio Cristo, 3 cajados, né? Bom pastor, cajado lá, tem 3 cajados. Um cajado é o da correção, que vai gerar então a correção das adversidades. O segundo cajado que a gente encontra é o cajado da provação, que são as tentações que aparecem nas nossas vidas. E o terceiro cajado é o cajado que ele diz aqui, ó, da indignação. E esse consiste em permitir que pequemos. Por que esses 3 cajados? Correção, provação e indignação. Porque seja pela correção, seja pela aprovação, seja pela indignação, qualquer um deles, o homem passa a ser forçado a reconhecer de que é nada. Quando ele é provado, quando ele tem que ser corrigido, quando então acontece o processo de, meu Deus, por que eu fiz isso? Que é de indignar-se. É para mostrar que a gente é nada. E não é um ser nada que para. É um ser nada que vai humilhar-se. E nunca ninguém faz nada melhor do que quando então está sobre o jugo do terceiro cajado, que é o da indignação. Que é quando a gente vai poder observar as nossas quedas, quando a gente vê realmente as nossas misérias. É o que vai dizer Jeremias, né? Eu sou um homem que vejo a minha indigência sobre a vara, que a gente pode traduzir aqui como cajado, da indignação do Senhor. Nós só nos indignamos porque aquilo nos assusta. Nossa, eu fiz isso, meu Deus, por quê? E isso é positivo se eu reconheço a possibilidade de melhorar. Se eu reconheço meu nada, se eu reconheço a minha pequenez, se eu reconheço que eu sou fraco, se eu reconheço que eu não sou tudo isso. Não é à toa que, quando a gente lê no Antigo Testamento o livro de Salomão, do rei Salomão, a gente percebe que ali tem uma reflexão que ele faz sobre a escrava, que se acha dona e senhora da casa. Esse é um perigo. De achar que nós somos donos das nossas ações, no intuito assim, de que eu posso vencer o pecado, percebe? Que eu posso correr atrás, que eu vou ser forte, que eu vou ser poderoso, que eu vou dar conta. Se a alma que por muito tempo foi escrava das paixões, se tornasse de um momento para o outro, de um dia para o outro, perfeita, né? Você é perfeito agora, a gente correria um sério risco de nos tornarmos orgulhosos e, consequentemente, vaidosos. Por isso que a mudança da nossa vida, e São Francisco de Sales fala isso brilhantemente, não pode acontecer, e Deus tem essa sabedoria, não vai acontecer de um dia para o outro. É no pouco a pouco, no palmo a palmo, no dia a dia, que nós devemos, então, admitir que estamos nos dominando. Nenhum santo virou santo de um dia para o outro. Você pega a história do santo, o que você percebe ali? Uma vida em busca de santidade. Né? Tem uma aula sobre isso no YouTube que a gente deu sobre Agostinho e Bento XVI. Até o final da vida, Agostinho de Hipona pede a conversão para Deus. Eu estou falando de Agostinho de Hipona, que é um modelo, um exemplo para nós. Então, calma, paciência, será aos poucos. Mas o que vale é não desistir. O que vale é permanecer. É o famoso cair e levantar aqui. Olha o que fala São Gregório de Nissa. Um carro
Um carro cheio de boas obras, conduzido pelo orgulho, leva ao inferno. O que adianta? Você ter boas obras, o que adianta você querer ser melhor, o que adianta você lutar contra o pecado se você é orgulhoso? Vai levar para o mau caminho. Só vai te fazer mal. Agora, quando eu pego esse carro que eu vou chamar do meu corpo, da minha vida, e eu levo ele, que está cheio de boas obras, está cheio de boas intenções, e eu levo ele à luz da humildade, da paciência, é esse carro, cheio de pecados, olha que legal, que poderá me levar para o paraíso. Assim, o orgulho é, por natureza do próprio orgulho, aquilo que a gente chama de secundum genus sum, o pior de todos os pecados. É o mais grave que a infelicidade, é mais grave do que a desesperação, é mais grave que o homicídio, é mais grave que a luxúria. Por quê? Porque o orgulho leva à aversão a Deus. Leva à aversão a Deus. Quando a gente pega a luxúria, quando a gente pega o homicídio, quando a gente pega a infidelidade, quando a gente pega todos esses pecados que também são graves, todos eles desviam-se de Deus por ignorância, por fraqueza, pelo desejo de um bem maior. Agora, quando é pelo orgulho, ele desvia-se de Deus unicamente porque não quer submeter-se a ele e a sua lei. Uma pessoa orgulhosa não aceita outra lei senão a dela. É por isso que vai dizer Boécio. Olha o que vai dizer Boécio aqui pra gente. É por isso que Boécio vai dizer assim, ó. Encontramos em todos os vícios um sintoma. Levam a nos afastar de Deus. Luxúria, tristeza, inveja, ira, nos afasta de Deus. Só o orgulho encara Deus de frente. Altivo, poderoso, arrogante. Por isso que é o pior dos pecados. Porque retira a majestade, o poder. Retira a nossa humildade diante do divino e nos faz, então, nos afastar de Deus. É um ataque a Deus, o orgulho. O orgulho é uma afronta a Deus. O resto dos pecados a gente foge de Deus, do que Ele pede para nós. Mas o orgulho tem essa arrogância de ser mais poderoso, de querer ser mais poderoso, claro, do que o próprio Deus. Não é à toa que São Tiago fala o quê? Deus resiste aos soberbos. Deus resiste ao soberbo. E aí, tem dois autores aqui que vão dizer duas frases incríveis para a reflexão dessa semana. Primeiro, ver as trevas é possuir uma grande luz, porque só é possível ver diante da luz. Aquele que não faz exame de consciência, aquele que não se reconhece pecador, aquele que acha realmente que a vida é perfeita, que ele é perfeito. A pessoa que não tem luz própria, que não colocou a luz de Deus na vida dela. Tivemos reflexões sobre isso em encontros passados, que é a história do quarto que não tem poeira, porque não se acendeu a luz, não se abriu para a claridade. É só abrir para a claridade que você vai ver pó, vai ver sujeira para todo lado. É essa reflexão que você tem que ter. Você tem que pedir a luz de Deus, a abertura para essa sabedoria, e aí você vai ver que aquilo que parecia tão limpo, não está tão limpo assim. E uma segunda frase que também serve nessa reflexão para nós encararmos os nossos defeitos com uma certa fortaleza, é de que, à medida que avançais em humildade, Deus fará brilhar
a sua luz nas suas trevas e verás os teus defeitos. É essa a comparação que a gente tem que fazer. Quando a gente entra num quarto completamente às escuras, nada se enxerga. Por mais que se esforce, por mais que firme os olhos, não tem nada à vista. É possível que haja muita poeira, como a gente acabou de falar. É possível que haja muita teia de aranha. É possível que tenha barro para todo lado, só que a gente não percebe. É o que a gente estava falando. Enquanto nós permanecermos com as janelas fechadas, enquanto nós não deixarmos esse raio de luz entrar dentro desse recinto, a gente vai passar uma vida inteira achando que o nosso quarto está limpo, que o nosso quarto está arrumado, que a imundície não existe e se existe é fora daqui. Agora, se eu abrir a janela e deixar penetrar essa claridade que o sol convida, aparecerá imediatamente toda a desordem, toda a sujeira do interior. Que não foi, automaticamente, a claridade da luz que foi produzida. Pelo contrário, quem produziu essa sujeira é quem estava dentro deste quarto. Era justamente para quem permanecia sujando esse território. Para aplicar algum antídoto ou remédio de São Francisco de Sales, é necessário ter um exato conhecimento da enfermidade. Você sabe quando você está doente? Você sabe quando você está pecador? Você sabe o quanto que você está errando? O quanto que está faltando na sua vida? Quanto de limpeza está faltando na sua vida? E enquanto você não se perguntar sobre isso, você vai continuar achando que você está zero, perfeito, maravilhoso. Isso é orgulho, isso é soberba, isso é arrogância. Agora, se eu sei o tamanho da minha enfermidade, eu sei o tamanho da dose do remédio que eu tenho que tomar. E na maioria das vezes, se não sempre, são doses cavalares. É muito remédio que a gente tem que tomar. Só que, volta, nós temos que tomar doses homeopáticas. Pouco a pouco, gota a gota, momento a momento. Porque se a gente resolver tomar toda essa dose de uma vez só, porque a gente reconhece que a gente está muito doente, que a gente está muito ferido, sabe o que vai acontecer? A gente não vai suportar. Por isso que um santo é aquele que vai se moldando aos pouquinhos, Vai lutando uma camada por vez, vai arrumando aqui, ajustando ali, melhorando ali. Porque no final da história ele não vai se sustentar. Ele não vai aguentar dar esse remédio total de uma vez só. Agora, se ele começa aos poucos, fazendo devagar, com certeza, o caminhar dele se torna mais leve e a mudança se torna mais segura. Como fazer isso? Com obras claras, pedindo, lutando, confessando. Vou dar só um exemplo que é simples, mas que tem grande eficácia. A pessoa é viciada em pornografia, que é um grande mal hoje da humanidade. E a partir da pornografia, toda a sua leitura de mundo, a sua visão de mundo fica estragada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você pega o celular, e você entra nas redes sociais, e ali aparece pornografia, passa ela. Não deter os olhos sobre ela. Ai, Mateus, mas é muito besta. Faça isso. E você já começa a perceber que como o pecado entra pela janela dos olhos, metade dessa entrada, dessa poeira, não mais entrará. Será mais dificultoso. Segundo, não tenha tempos vazios. Não fique pensando na morte da bezerra. Não fique deitado na cama olhando para o nada e pensando em mais nada ainda. Produza.
Preencha seu dia, faça as coisas. Nossa, fica a tarde inteira em casa sem fazer nada. Ah, filho, a chance de você ser um pecador é enorme. Enorme. Gigantesca. Você está dando a faca, o queijo, tudo na mão do demônio. Então o que eu faço, Mateus? Preencha a sua tarde. Preencha a sua tarde. Vai fazer coisas. Tem tanta coisa para fazer, coisa boa para fazer. Vai ler um livro. Vai fazer um esporte. Vai na igreja. Ah, mas demora muito, mas não é ideia. A ideia não é preencher o dia. Pega a sua bicicleta, vai até a igreja de bicicleta, 20 minutos. Chega lá na igreja, entra lá, reza um terço. 40 minutos. Volta, mais 20 minutos. Pronto. Você matou aí 2 horas da sua tarde. Pelo contrário, você ganhou 2 horas da sua tarde. Do pecado, a gente não bate de frente. A gente não é orgulhoso. Do pecado, a gente foge. Do pecado, a gente vaza. É essa a meta nossa. E quanto mais próximo nós estivermos dessa meta, mais humilde nós seremos. E quanto mais humilde nós seremos, mais próximo nós estaremos, então, da perfeição que Deus nos pede. Errando, melhorando. Errando, melhorando ainda mais. Errando, melhorando ainda mais. E assim sucessivamente. É um passo para frente, 2 para trás. Ou que seja, 2 passos para frente e 1 para trás. Tem que sair do lugar, você concorda? Essa é a vida de um cristão, essa é a vida do católico. 2 passos para frente, 1 passo para trás. 2 passos para frente, 1 para trás. Dá a impressão que muitas vezes você não está saindo do lugar. Mas é de grão em grão que a gente vai se alimentando, de grão em grão que a gente vai criando resistência e sendo uma pessoa melhor para Deus, para a gente, para as outras pessoas. Que Deus possa nos conceder essa graça e que a gente possa lutar cada dia mais para reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas dificuldades e ainda assim permanecer, porque fomos feitos à imagem e perfeição de Deus. Que Ele conceda então essa graça, curta o nosso canal, né, ative o sininho, nos acompanhe, tem muita coisa boa, tem muito conteúdo todo dia por aqui. Obrigado, um abraço, Deus abençoe.